E aí, pessoal, mais uma vez aqui para dar continuidade na leitura do livro Interpretação Espiritual das Escrituras, do Joel Goldsmith. Só lembrando, quem quiser saber mais a respeito de Joel Goldsmith, quem foi, eu, eu deixei na descrição do vídeo um link para um documentário a respeito dele, ok? Uma frase que eu vou deixar hoje, pessoal, é uma frase que está gravada no Templo de Delfos, na Grécia, que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vamos lá, capítulo 9, símbolos bíblicos. O significado espiritual das Escrituras é frequentemente revelado na interpretação dos nomes de pessoas, lugares, montanhas, mares e rios que encontramos na Bíblia. O sentido histórico da Bíblia muitas vezes não é correto e raramente é de muita importância. O sentido espiritual das Escrituras é o mais importante e apresenta as leis e os princípios de uma existência harmoniosa. Ideias espirituais e lição de moral têm sido interpretadas como homens, eventos e movimentos, e estes devem agora ser interpretados a fim de desvendar o mistério da Bíblia e fazer da Escritura uma prática na destruição de suas superstições e seus mistérios. As pessoas consideravam seus lugares de adoração quase tão importantes quanto o Deus que elas adoravam. O templo sagrado de Jerusalém foi considerado de tal importância que os judeus de todas as terras santas fizeram peregrinações para lá todos os anos. O templo, porém, corretamente entendido, é um símbolo do universo ou corpo espiritual, e não é atingido por meio de uma peregrinação de um lugar para outro, mas por uma expansão da consciência, que em si mesma inclui o segredo da imortalidade, ou vida eterna alcançada aqui e agora. Jesus anunciou publicamente esta verdade sobre o templo, quando ele disse: vós não deveis adorar o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém, mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Novamente ele disse: destrua esse corpo, e em 3 dias eu o reconstruirei. O sentido material de templo localiza e limita o templo. O sentido espiritual revela o templo infinito e imortal de sua vida, seu corpo e sua experiência do bem. Esta verdadeira visão do templo espiritualiza sua compreensão de adoração. Pensando em igreja como material, tendo edifícios e regras estabelecidas, ela é considerada como local de adoração, enquanto que o sentido espiritual de um templo revela oração irrestrita, ilimitada, proferida de dentro do seu próprio ser. Seguindo esta linha de pensamento, nós encontramos uma cidade santa que, sendo interpretada, torna-se consciência divina,
ou Cristo-consciência, compreendida agora como a sua consciência e a minha. Nós também encontramos em toda a Bíblia uma terra superior e uma inferior, indicando céu e terra, simbolizando espírito e corpo, ou estados e estágios de consciência. Há sempre um rio de ligação e um mar fronteiriço. O rio é o caminho individual do sentido para a alma, da terra inferior para a superior. O mar fronteiriço também representa as águas turbulentas da existência mortal, ou as águas calmas da alma. Sempre há porções menores de água a serem atravessados na viagem. O Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Negro, o Jordão, todos simbolizando a passagem do perigo para a segurança, da matéria para o espírito. E dentro de nossa consciência que encontramos os lugares, rios, templos e montanhas. Não fora de nós, ou em um livro, como isso pode parecer. Dentro de nossa própria consciência, que os rios, entre aspas, terão que ser cruzados, que a transição se fará de finitas e localizadas condições para o bem infinito e onipotente. Lendo a Bíblia, lembre-se de que as pessoas e eventos serão compreendidos como estados e fases de seu desenvolvimento e desdobramento como consciência espiritual. A tendência para traduzir ideias espirituais de bem em nomes simbólicos de lugares é encontrada na nomeação de cidades dos Estados Unidos: Salem, Providence, New Haven, Newark, New Canaan, Bethlehem, Belém, Corpus Christi, Sacramento e muitos outros. Não há dúvida de que os colonos estavam esperando encontrar paz em Salem, segurança em Providence, uma existência nova em Bethlehem e assim por diante. As pessoas creem que irão encontrar paz, alegria, saúde ou riqueza em algum lugar ou pessoa. E isso é uma razão para tantas decepções. Não existe tal coisa como um paraíso a ser encontrado em pessoa, lugar ou coisa. Se não encontrarmos o nosso bem em nossa própria consciência, não vamos achá-lo exteriorizado. Mas se o encontrarmos dentro do nosso ser, nós o acharemos onde quer que geograficamente estejamos. Nenhuma circunstância ou condição pode ser experimentada sem primeiro ser encontrada dentro de nossa própria consciência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem, entre aspas. A menos que a consciência de Deus fale por nós, a voz de Deus não poderia ser ouvida. Em todos os casos, o seu interesse não deve estar centrado no mensageiro, mas sim na voz de Deus e sua mensagem. Você está sempre em sintonia, receptivo às ideias que se desdobram dentro de você. Não seja atraído até mesmo por palavras de sabedoria, porque o Espírito de Deus fala em língua, entre aspas, espiritual e interpreta a si mesmo para o ouvinte espiritualmente. Você é a luz do mundo. Essa é a sua única razão de existir. Qualquer coisa menos não seria digna da revelação de Deus
no seu próprio ser. Deus deve desempenhar algum papel na nossa experiência para podermos receber o seu influxo. Quando nos voltamos para Deus, vamos tentar descansar, diminuir a barreira do eu, ego, na medida em que reconhecemos a presença divina, a presença de Deus. Não há nenhuma pessoa com mais presença de Deus do que outra. Contudo, há um maior grau de consciência da presença em um do que em outro. Porque nos voltamos para alguém em vez de voltarmos para o reino dentro de nós. Por que nos voltamos para alguém em vez de voltarmos para o reino dentro de nós? Somente porque não demos o tempo, atenção, pensamento, oração e consagração para trazer à luz aquela presença que todos têm. Portanto, em nosso atual estado, podemos recorrer a outro e encontrar a graça divina. Encontrando-a no outro, finalmente seremos conduzidos a encontrá-la dentro de nosso próprio ser. Porque essa graça é o mesmo eu de você e de mim. Uma das coisas intrigantes que todo estudante da Bíblia enfrenta é o Deus do Antigo Testamento, o Deus da vingança, o Deus que premia e castiga. Para mim, o Deus do Testamento hebreu foi um quebra-cabeça por muitos anos. E eu não podia chegar a lugar nenhum tentando entender esse Deus. Ainda em nenhum momento eu pude sentir que algo falso ou fictício estava sendo apresentado. O mesmo quebra-cabeça se apresentou para mim no estudo hindu das 3 faces de Deus. Como poderia estas pessoas que tiveram grande sabedoria e luz estarem terrivelmente erradas em apresentar um Deus de 3 cabeças? Deus criador, preservador e destruidor. Agora, nós temos a resposta. Nós sabemos que os hebreus e os hindus estavam certos, porque pela revelação do sentido espiritual da Bíblia, sabemos que a destruição referida não era a destruição de pessoa, lugar ou coisa, mas a destruição da crença sobre o universo. A verdade é uma destruidora, mas a única coisa que ela já tem destruído é o erro. E o erro nunca existiu como realidade. Entendemos que esse Deus é consciência divina, consciência infinita e contém dentro de si a totalidade do ser. Entendemos que nada existe fora de Deus, fora da consciência infinita. Deve ser verdade, então, que Deus tem que destruir até mesmo uma possibilidade de falso conceito. Dentro desta consciência infinita que eu sou, existe algo que destruirá todo sentido ou conceito ilusório. É por isso que entendemos agora que pecado e doença não existem como realidades. Eles existem somente como crenças e falsos conceitos. E isto torna simples para nós sermos curados destes erros. Se eles são de saúde, de suprimento ou morais, quando percebemos que na consciência infinita que nós chamamos Deus, há essa influência destrutiva pronta para remover tudo que é não semelhante a Deus, não remover pessoa, lugar ou coisa, mas remover todo o falso conceito de pessoa, lugar ou coisa. A consciência infinita, que chamamos Deus, é constituída de todas as qualidades do bem, que inclui sempre uma força e poder que destrói,
tudo que não for semelhante ao seu próprio ser. Isso é uma coisa importante neste momento particular, porque estamos colhendo ódio devido à guerra, condições nacional e internacional, racial e religiosa. Entretanto, nós não temos que ser os reformadores. Nós temos a compreensão dentro de nosso próprio ser, a consciência chamada Deus, que tem dentro de si mesma tudo que é necessário para destruir qualquer qualidade não semelhante ao bem. Nós não temos que ser salvadores pessoais de ninguém, porque esta consciência espiritual infinita, que está individualizada, tem dentro de si tudo o que seria o Messias, bem como o que é necessário para destruir tudo o que é diferente do bem. Nós nunca somos chamados a ser salvadores pessoais ou punidores de malfeitores. Podemos facilmente descansar na perfeição de que Deus é a mente, alma e consciência do ser individual. Nesta consciência está tudo o que é necessário para a manifestação da harmonia de Deus, como também a destruição de tudo o que é contrário à sua própria natureza. Por isso, em todas as curas gravadas na Bíblia, não há de forma alguma indicação de que é necessário o uso de sugestão ou hipnose na cura. Não é necessário transferir o pensamento de um indivíduo, que pode ser o praticista, para outro indivíduo chamado paciente. A verdade do ser, percebida na consciência individual, é a lei para esses que pedem ajuda. Nós não temos que projetar o nosso pensamento para uma pessoa, ou até mesmo fazê-los compreender alguma verdade. O metafísico não tem nenhum interesse na verdade como uma teoria abstrata, mas somente como ela é provada num modo prático de vida. A palavra tem que se tornar carne, deve ser incorporada como o nosso próprio ser. Ela estabelece para nós uma existência alegre, bem-sucedida e feliz. A regra para tudo isso está prevista nas Escrituras do mundo. Temos visto como universal é a verdade. Nas Escrituras orientais, no Antigo e no Novo Testamento, Emerson Whitman, onde quer que nos voltemos, encontramos a mesma verdade, mas não encontramos esse modo prático em nossa experiência, até o advento dos ensinamentos metafísicos dentro do século passado. O voltar-se para a Escritura, a fim de encontrar uma solução para os problemas em nossa experiência individual, é um exemplo que pode permitir que outros façam o mesmo. Não há nenhuma maneira para salvarmos o mundo. Isto é inteiramente uma experiência individual. Uma das partes tristes é que às vezes não podemos trazer nossas famílias para este entendimento, porque elas só poderão aceitar tal verdade quando estiverem prontas. Eu vou ler essa frase de novo, pessoal. Uma das partes tristes é que às vezes não podemos trazer nossas famílias para este entendimento, porque elas só poderão aceitar tal verdade quando estiverem prontas. Podemos, entretanto, ser a luz do mundo. Podemos encorajar o outro a buscar pela nossa demonstração. Isto é, até onde nós podemos ir. Um dos pontos que retardaram nosso trabalho de cura foi a inabilidade para o reconhecer
que não é necessário localizar uma pessoa com o nosso pensamento. Não é necessário comunicar um tratamento a um paciente. Só é necessário alcançar as profundezas de nosso próprio ser. Ter uma percepção interior de nossa própria consciência, e esse é o ponto que neste momento devemos lembrar. A cura não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o nosso estado de consciência somente. Como podemos espiritualizar nosso próprio pensamento de modo a ser a luz do mundo? Fomos ensinados que a verdade não pode ser conhecida pelo sentido humano. A verdade não pode ser intelectualmente discernida. A verdade é uma qualidade espiritual e só pode ser discernida espiritualmente. Tem que entrar em nossa consciência através do sentido espiritual, através da consciência espiritual. Este sentido espiritual é alcançado de dois modos. Pela leitura espiritual, ou leitura de inspiração, que, claro, inclui a prática da verdade conhecida. Segundo, através do contato com aqueles cujo pensamento está naquela mesma direção. A consciência espiritual é contagiosa. É impossível estar na presença desses sem absorver algo desta consciência. O maior passo é encontrado na palavra receptividade. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aquietai-vos e sabei. Eu ouvirei tua voz. Permaneça imóvel, permaneça escutando. Sempre a indicação é tornar-se receptivo. A consciência aberta para o influxo. É como se do lado de fora do nosso ouvido, que ouve, há um reservatório infinito de bem espiritual. E abrindo o ouvido, abrimos a consciência para o influxo da palavra, o Espírito de Deus. Avançamos para um estado onde o nosso interesse está em Deus e nas coisas de Deus, onde temos que orar sem cessar. Nossas vidas devem ser uma dedicação. Nós já não estamos vivendo para nós mesmos, e isso não é um eufemismo. Seria impossível seguir essa linha de trabalho se nosso interesse fosse puramente egoísta. Nós fomos além disso. Chegamos a um lugar de extinção do ego, onde não estamos vivendo para o nosso próprio bem. A nossa demonstração é apenas circunstancial ao trabalho que estamos realizando. Vós sois a luz do mundo. Não há indivíduo na Terra que não esteja aqui como parte de um plano divino. Todos têm a sua missão particular. Cada um está aqui para servir um propósito particular de Deus. Como seres humanos, nós não cumprimos a missão. Nenhum ser humano jamais cumpriu uma missão espiritual. Mas no esquecimento da identidade pessoal, a divindade é revelada. O plano divino é revelado. O ministério público de cura é apenas um caminho. Exatamente onde você está é Terra Santa. O lugar em que estás é Terra Santa. Este é o ponto de partida para manifestar o Cristo do seu ser. Quaisquer outras medidas que serão tomadas, o Cristo dará o passo. Você não terá que planejar humanamente. A percepção constante da letra da verdade é necessária para que não nos percamos por caminhos de fé cega ou superstição. É muito fácil escorregar para fora do caminho com uma fé cega, uma fé supersticiosa. Devemos manter equilíbrio,
Devemos ter uma razão para a nossa fé. Isso não é contraditório com a ideia de que devemos ser espiritualmente iluminados, mas sim ter uma razão para a nossa fé torna possível receber maior iluminação. Tomar uma atitude descuidada com a verdade, deixando tudo para Deus, sem percebermos que Deus é a realidade de nosso próprio ser, seria fatal para nossa última demonstração. Não há nenhum Deus fora de nosso próprio ser. Deus é a mente do indivíduo, a vida, a alma e espírito. Deus constitui o indivíduo. Sendo isto verdade, quando tomamos esta atitude, então eu posso descansar. Posso relaxar sabendo que Deus está em campo, sabendo que o divino em nós está em campo, sabendo que o eu de nós é a lei de nosso próprio ser, sabendo que eu e Deus somos um. Tudo o que Deus tem é meu. Somente quando deixamos de nos lembrar com frequência da verdadeira natureza de Deus, da nossa unidade com Deus, é que estaremos aptos à recaída na crença fatal de algum poder fora do nosso próprio ser. Não nos atrevamos a aceitar a Bíblia como nosso guia, inspiração ou livro de ensino, sem aceitar que eu sou um com Deus. A Bíblia não foi tão clara sobre a natureza do erro como os escritos metafísicos que foram dados a nós para o nosso estudo. Tal estudo utilizou-se de uma compreensão espiritual profunda para descobrir que os males e erros, os pecados do Antigo Testamento, não eram realidades, mas qualidades negativas de pensamento. O estudo literal da Bíblia não revela isso. E é por isso que o clero nunca ensinou assim. Todos eles aceitam o mal, o erro, como real. O erro provou ser mais real do que o nosso próprio conceito dele. E assim que tomarmos a Bíblia juntos com os escritos metafísicos de hoje, vamos dar mais um passo na realização da letra da verdade, porque através dela seremos conduzidos ao Espírito. Você não pode aceitar o nada do erro intelectualmente. Em nosso estudo, temos que entender que a declaração do erro ou da doença não é real. Temos que obter algum grau de realização do nada, do erro. Palavras não farão isso. O estudo do sentido literal da Bíblia não revela a verdade absoluta de que há um único poder. Não importa quantas vezes a Bíblia fale de Deus, como o todo, da mesma maneira em que existem referências que mostram o mal como um poder terrível. Muitas vezes, suficiente para superar o bem. Mas a percepção espiritual revelou que os poderes denominados maus não eram poderes, mas somente crenças, falsos conceitos, ignorância. Isto nos deixa, então, com a grande tarefa de se acostumar com a ideia de um único poder. E o que é chamado de mal não é poder. À medida que aceitarmos e aplicarmos isso, em última instância, obteremos através do nosso senso de receptividade a realização da verdade. E todos os erros do mundo serão vistos como ilusões. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo capítulo. Tchau. Abraço.